Na Argentina, milhares de cidadãos estão nas ruas desde o início desta quinta-feira em protesto contra a grave situação econômica do país. Além da dívida bilionária com o FMI, a Argentina enfrenta uma inflação de 64% e um índice de pobreza que beira os 37%. No mês passado, os caminhoneiros bloquearam as estradas em manifestação contra a falta de óleo diesel. A expectativa é que a ministra da Economia, a Silvia Batak, seja demitida ainda hoje após menos de um mês no cargo. Quem deve ocupar a cadeira é o Sérgio Massa, ex-chefe de gabinete da atual vice-presidente Cristina Kirchner. Eu pergunto aos senhores, qual é o maior problema da Argentina? Como é que eles chegaram a este ponto, Marco Antônio? Meu caro William, políticas públicas de esquerda levaram o país à ruína, ao fracasso econômico, e essa história se repete não só na Argentina, mas em todos os países que implementam medidas restritivas à liberdade econômica, livre concorrência, livre iniciativa. Tudo isso gera um ambiente propício para que as pessoas sofram com as decisões centralizadas de autoridades estatais. Quem ganha com isso, ou geralmente quem só ganha com isso, é o próprio burocrata do Estado. É a pessoa que está lá investida num cargo público, que geralmente não sofre com um contrato de fornecimento que não vai receber, não sofre problemas relacionados a exatamente essas alterações que são dadas no ambiente do livre mercado e do livre comércio daquele país. Então, é muito engraçado, é muito triste, tragicômico, se a gente pode dizer assim, a situação do povo argentino que votou nessas pessoas. Mas a contrapartida que você tem quando você vota em pessoas que têm políticas públicas voltadas para um viés puramente assistencialista, que quer colocar as pessoas na mão do Estado a qualquer custo, é isso. É o fracasso econômico, é a miséria, é a inflação, é falta de abastecimento nos mercados e uma série de outras leis que restringem a liberdade dessas pessoas. Piperno, existe algo mais profundo do que isso, do que o Marco falou, como, por exemplo, as oligarquias financeiras e o medo de alguns presidentes em mexer nessas riquezas? Existe tudo mais profundo, William. Vamos agora à realidade, deixando aí o discurso da extrema-direita de lado. A Argentina é um país caótico há muito tempo. O presidente Alberto Fernandes só chegou ao poder porque o seu antecessor, Maurício Macri, um político democrata, mas um político de centro-direita, também fazia um governo bastante criticado e que levava multidões às ruas exatamente por conta de problemas parecidos com esse. Desabastecimento, inflação disparando, na reta final do governo um tarifaço, então já era um país em crise. E aí, o presidente Alberto Fernandes assume bem no início da pandemia. Veja, ele não teve, ao contrário do que aconteceu aqui, um ano antes da pandemia. Ele assume exatamente quando a pandemia começa e adota as medidas que foram mundialmente incorporadas aí aos vários países. Mas a Argentina tem um outro problema que não se resume apenas à questão econômica. É, sim, a falência, a inviabilidade total provocada pelo peronismo. O peronismo é a corrente política mais tradicional do país, a mais antiga da América do Sul, existe aí há praticamente um século, e a gente conhece peronismo de direita e peronismo de esquerda. Hoje, o Partido Peronista tem como, talvez, a sua grande liderança a Cristina Kirchner, a atual vice-presidente do país, que até por sobrevivência política, ela sabota o governo Fernandes a ponto de, um mês atrás, exigir a demissão do então ministro da Economia, que meses antes tinha fechado um grande pacote de ajuda com o FMI, um pacote de mais de 40 bilhões de dólares, por sinal. E aí, então, a Cristina obriga Alberto Fernandes, politicamente enfraquecido, a se desfazer do seu ministro da Economia e coloca no seu lugar uma economista heterodoxa, ligada, sim, à ala mais à esquerda do peronismo. E é óbvio que ela não conseguiu resolver absolutamente nada. E qual a solução que hoje parece ser a quase consensual entre essas duas facções? A ascensão do Sérgio Massa, que já foi candidato a presidente do país, é, sim, muito mais do que um economista, um político que, por ter trânsito principalmente no Congresso e com setores detentores aí, enfim, de capitais,
de setores responsáveis principalmente pela produção agrícola, talvez se torne uma das últimas esperanças do presidente Alberto Fernandes para minimamente fazer um ajuste na economia. Então, na verdade, a gente precisa de uma boa equipe econômica. Por mais que você tenha um presidente honesto ou capacitado, no fundo, você precisa de uma equipe por trás. É o que aconteceu aqui no Brasil? Antes de responder do Brasil, que eu acho relevante, mas só complementando aqui, porque a gente tem que corrigir algumas informações falsas que foram transmitidas. Na verdade, não é nem informação falsa. Piperno discorda concordando. É que ele não consegue, acho que porque ele está muito investido no viés de esquerda, do ponto de vista ideológico, ele não consegue falar, sim, políticas públicas esquerdistas são um fracasso retumbante. Prova disso, Marco. Vamos estudar junto? Prova disso. Século XX inteiro. A prova está aí. A história está aí para quem quiser estudar. Foram um fracasso? Fracasso total, inchaço da máquina pública, a estatização, até mesmo no regime militar. A estatização é ruim. A gente vive até hoje com esses dinossauros estatais terríveis que devem ser privatizados o quanto antes. E a gente vê a dificuldade de privatizar exatamente por conta de um centrão que acaba subsistindo desse fisiologismo, dessa máquina pública agigantada. Então, isso é um problema sério que a gente precisa resolver. E a Argentina é fruto de, anos e anos de gestões voltadas para esse viés esquerdista. Então, isso tem que ficar muito claro. Óbvio que, ao invés da esquerda fazer uma autorreflexão, uma autocrítica e admitir que esse caminho não prospera, eles preferem bagunçar o tabuleiro. Então, não, isso não tem nada a ver com esquerda ou direita, isso tem a ver com peronismo. E daí vai lá e sempre atribui a responsabilidade a um fator exógeno, terceiro, longe, distante da discussão ideológica, que na verdade é muito mais simples. A gente não precisa de um sociólogo, de um político ou de um cientista social para nos explicar a ruína gerada pela esquerda em todas as nações do mundo. Basta você enxergar que quando o Estado se intromete na economia, ele piora a vida do cidadão. E a equipe do Bolsonaro vê exatamente isso, dessa forma pragmática. Ou seja, o plano do Ministério da Economia, o projeto implementado nesses últimos anos, foi nesse sentido. Tirar a burocracia da vida do cidadão, permitir que o empresário prospere sem as agarras do Estado, as amarras Mas aqui no estatais. Brasil nós não tivemos interferência, por exemplo, ou tentativa de interferência na Petrobras ou em outros serviços, Piperno? Claro que sim. Então vamos deixar de... vamos sair dessa conversa de boteco, até que começa dizendo, porque as inverdades, não tem verdade, mas depois, enfim, corrige, já para, enfim, amenizando para pontos de vista diferentes. Então vamos aos fatos de novo. O presidente Alberto Fernandes, que tomou decisões erradas, sim, ele herda um país caótico de Maurício Macri, né? Alguém de pensamento supostamente liberal e que também entregou um país em crise. Um país que vem em crise há muito tempo. Um país que, por exemplo, 40 anos, 45 anos atrás, tinha uma ditadura militar de extrema-direita perversa, que matava, para você, por favor. Que tipo de liberal tabela preço? Bom, então vamos voltar ao que eu vinha dizendo, então. Exatamente a ditadura militar argentina que matava, que perseguia toda a esquerda, não responde não, porque eu estou raciocinando e agora imagino que eu tenha pelo menos autonomia para poder dizer o que eu penso. Vai lá. Então, exatamente, porque a extrema-direita argentina, que governou no governo militar, quebrou o país, invadiu as Malvinas, arrumou uma guerra com a Inglaterra. Vejam o que a extrema-direita argentina conseguiu fazer, desarrumando totalmente o país. Depois disso, vem Alfonsín, vem Menem, que é outro, que aí sim, um político do peronismo mais conservador, que se orgulhava de manter relações carnais lá com os Estados Unidos e também gostava muito de ouvir a Xuxa, né? Era um fã, confesso, da artista brasileira. Menem também desarruma o país, a Argentina faz uma outra eleição, aí vem De la Rúa, também um político do Partido Radical, nada a ver com a esquerda. O desarranjo argentino continua e a Argentina chegou até aquele momento de 5 presidentes em menos de um ano. Eles iam caindo um por um, porque é um país que não se sustentava e não vem se sustentando até hoje. Então, repito, o presidente Alberto Fernandes, ele não consegue, de fato, arrumar a economia argentina, mas ele não faz nada muito diferente que os antecessores, a direita e a esquerda, fizeram antes. Porque também a direita argentina não foi capaz de apontar soluções. Porque é um verniz de direita para uma alma de esquerda, meu amigo Piperno.
Não adianta nada você fazer 2, 3 discursos falando, acenando para a direita ou acenando para os valores e princípios da direita. Você tem que agir conforme, né? Não só fale a fala, faça o que tem que ser feito. Então, o importante aqui, meu caro, e aí que eu chamo você para reestudar a história do século XX, é exatamente isso. Muita gente, para agradar alguns empresários, a ala mais conservadora, usa o discurso da direita como uma maneira de arrefecer ânimos. Mas, na verdade, faz só política pública voltada para o Hoje nós temos um presidente liberal no Brasil? Sim. Piperno. Pergunta para mim? Para os dois. Hoje nós temos um presidente fundamentalista que faz uso desse discurso supostamente liberal, mas que de liberal não tem absolutamente nada, porque um liberal não adota práticas intervencionistas como a dele em vários momentos. Então ele é de esquerda? Inclusive, não vamos fazer essa confusão mental. Ele é um fundamentalista com raiz de extrema-direita, mas a extrema-direita também tem lá os seus personagens intervencionistas, como a gente viu ao longo da história. Não, mas então, peraí, você está falando para mim que ele é de extrema-direita, mas não é liberal. É Nunca fundamentalista. Foi liberal, ele é um fundamentalista. Contribuiu, por exemplo, para o processo de privatizações. Liberal, por exemplo, Tem que aplaudir, hein? Helena Contorcionismo, Landau, por exemplo, verborrágico. Pércio Arida, esse é um liberal. O que Pércio Arida, um liberal, tem a ver, por exemplo, com Jair Bolsonaro? Absolutamente nada. Ele contribuiu para o programa de privatizações, Marco Antônio? O governo brasileiro se empenhou nisso ou fez alguns acordos e não alavancou essa agenda? Não, o governo brasileiro se empenhou muito nisso. A prova disso é que a pasta do Ministério da Economia tentou colocar, mover a máquina pública, que é gigantesca, em prol disso. O problema é que a gente tem um excesso de órgãos de controle que acabam burocratizando e dificultando a privatização de empresas-chave. Então, o governo usou o capital político que tinha para privatizar ou tentar colocar em funcionamento a privatização das maiores empresas. Então já está pautado o Correios, você tem a Eletrobras, que foi privatizada, que foi um sucesso. Do ponto de vista econômico, para o governo foi excelente isso daí também, e para a população. Então, quer dizer, agora, qual que é a proposta, o programa que se coloca para os próximos 4 anos do lado do governo Bolsonaro, caso seja reeleito? É exatamente isso, é continuar essa movimentação, porque é difícil e exige capital político. Não se esqueça que as estatais-chave dependem, em alguma medida, do Congresso. E para eu conseguir capital político, eu preciso fazer acordos, Piperno? Claro que precisa, e principalmente quando você tem um governo frágil, no qual pouca gente acredita. E aí o governo que demonizou o Centrão lá atrás, a ponto, por exemplo, do general Heleno, lançar a musiquinha lá, se gritar, pegar ladrão, não fica um Centrão, aquela coisa toda, que ele se orgulhava, inclusive, de repetir por aí, depois foram exatamente passar o chapéu e implorar, se ajoelhar para o Centrão aderir ao governo. E aí fazem qualquer coisa, inclusive terceirizando o orçamento. E veja, essa talvez seja uma das heranças mais malditas para o próximo governo, porque agora a gente tem um Congresso empoderado que não vai abrir mão de palpitar cada vez mais em relação ao orçamento. Então, cada vez mais, os governos ficarão reféns do Congresso nas questões orçamentárias. Marco falou aqui no início do governo PT, muita gente alega que foi o momento em que o pobre teve acesso à geladeira, fogão, passagem, carro, filho na faculdade. E aí o Marco falou assim, olha, isso teve um preço. Não foi o que você falou, Marco? A gente está pagando até hoje com um governo que inchou a máquina estatal, gerou uma crise retumbante anos depois, e você tem ainda o ônus, que se arrasta com o tempo da corrupção e a violação moral das instituições republicanas.